Meu irmão, minha irmã, que a presença de Deus alcance você exatamente onde você está agora. Esta não é apenas mais uma oração do dia. É um momento em que você para no meio da correria para levantar os olhos e lembrar de uma verdade que o Salmo 121 grita para a nossa alma. O seu socorro não vem dos montes, não vem de pessoas, não vem de recursos humanos. O seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração apertado, já pensando em tudo o que precisa resolver hoje. Contas, conversas difíceis, decisões importantes, questões de saúde, preocupações com a família, medo do futuro. Talvez você até tenha sentido vontade de desistir de algumas coisas, assim, porque parece que o peso está grande demais. Mas antes deste dia continuar, Deus te trouxe aqui para te lembrar que você não caminha sozinho, que existe um guarda que não dorme, não se distrai, não se esquece e não te abandona no meio da estrada. O Salmo 121 é um cântico de peregrinos. Eram homens e mulheres subindo para Jerusalém, caminhando por estradas íngremes perigosas, cheias de curvas, bichos, ladrões e incertezas. Enquanto eles subiam os montes, a pergunta ecoava: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes eram grandes, imponentes, assustadores, mas a resposta do salmista é clara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje os montes que você enfrenta podem ter outros nomes: crise financeira, problema conjugal, diagnóstico médico, desemprego, solidão, ansiedade, batalhas na mente, situações que parecem maiores do que você. Você olha para tudo isso e naturalmente a pergunta que nasce é: quem pode me ajudar? De onde virá a solução? E é aqui que Deus te chama neste dia a reposicionar o seu olhar. Não é negar a realidade, é mudar o foco. Em vez de olhar apenas para o tamanho dos montes, você começa a olhar para o Deus que criou todos eles. O Salmo continua dizendo que Ele não deixará vacilar o teu pé. Isso significa que, mesmo quando o caminho é escorregadio, mesmo quando você se sente instável, mesmo quando as emoções oscilaram, Deus está sustentando você. Ele não impede todos os caminhos difíceis, mas Ele impede que você caia sozinho. Tem situações em que você quase desabou, quase perdeu o controle, quase entregou tudo, quase se afastou de vez, mas algo te segurou por dentro. Não foi sorte, não foi coincidência, foi o Deus que firma seus passos. A palavra também diz que aquele que te guarda não dorme, não cochila, não se distrai. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele nunca está indiferente. Enquanto você vira na cama tentando achar posição para dormir, preocupado com o amanhã, Ele está atento a cada suspiro. Enquanto você sai de casa sem ter certeza de como vai ser o dia, Ele já viu o começo, o meio e o fim. Enquanto você tenta organizar as coisas na força do seu braço, Ele está olhando o quadro inteiro, vendo o que você não vê, enxergando perigos invisíveis, atalhos ilusórios, pessoas que parecem solução, mas são laço. O Salmo declara que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sombra é algo que acompanha, que não se separa. A ideia aqui é de proximidade, de presença constante. Deus não é um socorro distante, um Deus que te observa de longe, frio, indiferente. Ele se coloca ao seu lado, caminha junto, protege, cobre, envolve. Quando o sol esquenta demais, quando as pressões da vida parecem te queimar, quando as palavras pesadas, as críticas, as cobranças e a culpa tentam roubar a sua força, Ele é como sombra refrescante, descanso para a alma cansada. O texto ainda diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É a forma poética de dizer:
Eu cuido de você em todos os turnos, em todas as fases, em todas as estações. Deus cuida de você nos momentos claros em que tudo parece organizado, mas também cuida nos períodos escuros, quando você não sabe para onde ir, quando os pensamentos são confusos, quando o medo da noite te visita, quando a insônia vem, quando a saudade aperta, quando as lembranças pesam. Ele é Deus de dia e de noite, não há hora específica em que Ele está mais presente. Ele é constante, fiel, permanente. O Salmo termina dizendo que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso fala de proteção completa, exterior e interior, física e emocional, presente e futura. Deus não se preocupa apenas com aquilo que está ao redor de você, mas principalmente com aquilo que está dentro de você. Ele guarda a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos, sua fé, sua esperança, sua identidade. Ele guarda suas entradas e saídas, quando você sai para trabalhar, quando você volta para casa, quando entra em novas fases, quando sai de ciclos antigos, quando começa algo, quando precisa encerrar temporadas. Talvez você olhe para a sua história e veja entradas que não foram boas, decisões apressadas, relacionamentos nocivos, portas erradas que você abriu, alianças que te feriram. Talvez haja também saídas que doeram, despedidas, perdas, encerramentos que você não escolheu. Deus sabe de cada uma dessas marcas. E neste dia, ao ouvir esta oração, Ele está te lembrando que, daqui para frente, você não precisa caminhar sem cobertura. Você pode ter o Senhor como guarda da sua entrada e da sua saída, como aquele que te orienta antes, durante e depois de cada passo. Agora, se for possível, aí onde você está, respira fundo por um momento. Se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração ou imagine mentalmente entregando o dia nas mãos de Deus. Vamos transformar tudo isso em oração. Não apenas palavras bonitas, mas um clamor verdadeiro, trazendo o Salmo 121 para dentro da sua realidade. Senhor meu Deus e meu Pai, neste dia nós nos colocamos na tua presença com reverência, mas também com confiança. Nós sabemos com quem estamos falando. Não estamos falando com o medo, não estamos falando com o problema, não estamos falando com as vozes de condenação que tentam nos paralisar. Estamos falando com o Deus que fez os céus e a terra, com o Deus que sustenta todas as coisas, com o Deus que não perde o controle de nada, mesmo quando tudo parece fora do lugar aos nossos olhos. Pai, nós levantamos os nossos olhos agora, não para os montes, não para as circunstâncias, não para aquilo que nos assusta, mas para Ti. Quantas vezes passamos o dia inteiro olhando apenas para o tamanho dos problemas, para as contas acumuladas, para os diagnósticos difíceis, para as crises na família, para as notícias ruins. Hoje, nesta oração, nós decidimos, pela fé, mudar o foco. Reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor, não é da nossa inteligência, não é da nossa força, não é do nosso contato, não é de um número na conta bancária, é do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, Tu sabes de cada pessoa que ora agora. Tu conheces o caminho que ela está percorrendo, as subidas que cansam, as descidas que assustam, as curvas que ela não entende. Tu sabes dos momentos em que ela quase escorregou, quase se desviou, quase entregou tudo, mas a Tua palavra diz que o Senhor não deixará vacilar o nosso pé. Então, em nome de Jesus, eu te peço, firma os passos dessa pessoa. Onde ela se sente insegura, traz direção. Onde ela se sente fraca, traz força. Onde ela se sente confusa, traz clareza.
Não permita que ela caia em abismos emocionais, espirituais, financeiros ou relacionais. Senhor, muito obrigado porque o Senhor não dorme. Enquanto nós nos cansamos, enquanto chegamos ao limite, enquanto queremos desligar de tudo, o Senhor permanece atento. Quantas noites essa pessoa que ora comigo agora já passou acordada, rolando na cama, dominada por preocupações, pensamentos acelerados, cenários negativos que a mente ficava construindo. Quantas vezes o medo do amanhã tirou dela o descanso de hoje. Mas a tua palavra declara que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Então nós entregamos a ti nossos medos, nossas aflições, nossas preocupações e declaramos, mesmo quando não entendemos, confiamos que o Senhor está vigiando. Pai amado, o Salmo diz que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. Nós te pedimos, fica perto. Não queremos te enxergar como um Deus distante, mas como um Pai presente. Que hoje, ao longo deste dia, essa pessoa sinta no íntimo da alma que não está sozinha. Que no trânsito, no ônibus, no trabalho, dentro de casa, numa fila, numa sala de espera, num consultório, numa cozinha, numa fábrica, num escritório, em qualquer lugar, ela tenha a consciência da tua presença ao lado dela. Que quando os pensamentos começarem a pesar, ela se lembre, o Senhor está aqui, à minha direita, eu não estou abandonado, eu não fui esquecido. Senhor, quando a tua palavra diz que o sol não nos ferirá de dia, nós lembramos de todos os desgastes que nos atingem durante as horas claras. É o cansaço, a pressão, o excesso de tarefas, as exigências, as cobranças, as mensagens que chegam, os problemas que surgem de repente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, guarda essa pessoa de todo desgaste que não vem de ti. Protege a mente dela do excesso de preocupação. Protege o corpo do esgotamento. Protege as emoções da exaustão. Que ela possa, neste dia, fazer o que precisa ser feito, mas debaixo da tua graça, sem carregar pesos que o Senhor não mandou carregar. E quando o Salmo diz que a lua não nos fará mal à noite, nós lembramos das batalhas invisíveis que acontecem nas horas escuras, pensamentos ruins, memórias dolorosas, saudade, solidão, ansiedade que aperta de madrugada, vontade de chorar em silêncio. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor visite as noites dessa pessoa, que a hora de dormir não seja mais um campo de guerra na mente, mas tempo de restauração. Se ela tem lutado com insônia, com tormentos noturnos, com medo de fechar os olhos, com pesadelos, venha com tua paz sobre o sono dela. Guarda não só o dia, mas também a noite. Meu Deus, a tua palavra declara que o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor sabe de coisas que nós nem imaginamos. Sabe de gente que fala o nosso nome em ambientes que nunca vimos. Sabe de planos que foram feitos para nos prejudicar, de decisões que poderiam fechar portas, de armadilhas que pareceriam oportunidades. Em nome de Jesus, nós te pedimos, frustra os planos do inimigo contra esta vida. Se algo foi preparado para o mal, desfaz. Se alguma porta aparentemente bonita levaria ao abismo, impede a entrada. Se alguma proposta não vem do Senhor, coloca um bloqueio. Guarda essa pessoa dos laços, dos enganos, das ilusões. Ao mesmo tempo, Pai, guarda a alma. O Salmo diz que o Senhor guardará a nossa alma. E nós reconhecemos que é justamente aí, dentro de nós, que mais precisamos de cuidado. Guarda esse coração de amargura, de ódio, de desejo de vingança, de frieza espiritual. Guarda essa mente de pensamentos de desistência, de morte, de autossabotagem, de comparação destrutiva. Guarda essa pessoa de se perder por dentro, mesmo que por fora esteja fazendo tudo certo.
Que a alma dela seja guardada em Ti, firme em Ti, abastecida em Ti. Senhor, nós também apresentamos diante de Ti as entradas e saídas dessa pessoa. Tu sabes de cada porta que ela já passou e de cada porta que ainda vai se abrir. Guarda as viagens, os deslocamentos, as idas e vindas, os começos e encerramentos. Se hoje ela precisa começar algo novo, guia esse início. Se hoje ela precisa encerrar algo que tem prendido sua alma, dá coragem para fechar esse ciclo com maturidade. Que todas as entradas sejam dirigidas por Ti e todas as saídas sejam conduzidas pela Tua sabedoria. Pai, eu oro por este dia de uma forma específica. Tu sabes o que esta pessoa tem para enfrentar hoje: reuniões, exames, conversas difíceis, decisões, entrevistas, tarefas, desafios. Nada disso é surpresa para o Senhor. Então eu peço, entra antes dela em cada ambiente. Vai à frente preparando o caminho. Se houver palavras que ela precise dizer, coloca as palavras certas na boca dela. Se houver silêncio que precisa ser guardado, dá discernimento. Se houver escolha a ser feita, dá direção. Se houver notícia a ser recebida, dá estrutura emocional para lidar. Também te peço, Senhor, por aqueles que hoje vão sair de casa preocupados com a família que fica. Guarda cada lar representado nesta oração. Guarda filhos, cônjuges, pais, irmãos, familiares. Se há alguém da casa distante dos teus caminhos, começa um processo de volta. Se há alguém enfermo, que hoje seja dia de cuidado especial. Se há clima de briga, que hoje seja dia em que a tua paz comece a quebrar esse ciclo. Guarda a entrada e a saída desta família. Deus, nós reconhecemos que não sabemos tudo, não controlamos tudo, não alcançamos tudo. Por isso, escolhemos depender de Ti. O Salmo 121 não é uma poesia bonita para ser decorada, é uma chave espiritual para ser vivida. Então, hoje, nós tomamos posse dessa verdade. Nosso socorro vem do Senhor. Mesmo quando os sentimentos gritam o contrário, mesmo quando as circunstâncias tentam nos convencer de que estamos sozinhos, nós cremos que há um Deus que nos guarda. Senhor, se alguém está ouvindo esta oração e se sente longe de Ti, com vergonha, achando que não merece cuidado, achando que falhou demais, toca nesse coração agora. Mostra que a Tua proteção não é para pessoas perfeitas, mas para filhos que se rendem. Mostra que o Senhor não abandona quem errou, mas acolhe quem volta. Que hoje seja um dia de recomeço, de reconciliação, de voltar a confiar, de voltar a orar, de voltar a caminhar sob a Tua sombra. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que não estamos falando ao vento. Sabemos que o Senhor está ouvindo cada palavra, ouvindo cada suspiro, recolhendo cada lágrima, vendo cada pensamento. E mesmo que ainda não vejamos nada diferente por fora, já é um milagre o que o Senhor começa a fazer por dentro, trazendo paz, acalmando, organizando, alinhando. Por isso, neste momento, nós colocamos este dia inteiro nas Tuas mãos. Desde o primeiro pensamento da manhã até o último pensamento antes de dormir, que tudo seja guardado pelo Senhor. Guardados no corpo, guardados na alma, guardados no espírito, guardados na entrada, guardados na saída, guardados agora e para sempre, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos tudo diante de Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração conseguiu orar até aqui, saiba que isso já é um sinal de cuidado de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que acorda, pega o celular e já começa o dia mergulhado em notícias ruins, comparações, ansiedade e correria. Mas você escolheu começar esse dia ouvindo a palavra, orando, levantando os olhos para o Senhor.
E Deus honra esse posicionamento. Ele vê quando um filho ou uma filha decide colocar o dia nas mãos dele, antes de colocar qualquer outra coisa. Guarda isso no seu espírito. O Salmo 121 não é apenas um texto bonito para ser lido em momentos difíceis, é uma declaração diária de confiança. É como se você estivesse dizendo logo cedo: hoje eu não vou confiar nos montes, nas circunstâncias, na força do meu braço. Eu vou confiar no Senhor que me guarda em cada detalhe. Talvez você esteja pensando assim: eu até creio que Deus guarda, mas a minha realidade continua complicada. E Deus sabe disso. Ele não ignora a sua dor, não finge que os seus problemas não existem. Ele só não quer que os seus problemas ocupem o lugar que é dele dentro de você. O lugar de Senhor, de rocha, de refúgio. Você pode estar no meio de um dia cheio de desafios, mas ainda assim viver com o coração guardado. Quando a Bíblia diz que o Senhor guarda a tua alma, está falando justamente disso. Tem gente que ainda está de pé por fora, mas por dentro já está cansado, quebrado, confuso. Tem gente que continua trabalhando, sorrindo, postando foto, ajudando os outros, mas a alma está exausta. O Senhor hoje está cuidando da parte que ninguém vê. Enquanto você ouvia essa oração, Deus estava, de forma silenciosa, alinhando coisas dentro de você, tirando pesos que não eram seus, soprando alívio onde só havia cansaço, reordenando pensamentos que estavam desorganizados. Talvez você já tenha dito para si mesmo: eu não aguento mais. Talvez você já tenha encarado o espelho sem se reconhecer direito, questionando se ainda vale a pena lutar, se a vida vai muito além disso que você está vivendo. E é justamente nesse ponto que o Salmo 121 se torna ainda mais profundo. Porque ele não fala apenas de um Deus que olha de longe, mas de um Deus que caminha junto, que guarda a sua entrada e a sua saída. Deus não está apenas interessado no seu destino final, ele está presente no percurso. Pensa em quantas entradas e saídas você viveu até hoje, pessoas que entraram na sua vida e foram bênção, outras que entraram e feriram, lugares em que você entrou e se sentiu abraçado, outros em que você se sentiu rejeitado, portas que você abriu com alegria, portas que você fechou chorando. Deus viu cada uma dessas cenas. Ele viu quando você entrou em ambientes que te fizeram mal, mas também viu quando você saiu de situações que te destruía por dentro. Em tudo isso, o Senhor te guardou de maneiras que você talvez só vai entender lá na frente. E a partir de hoje, Deus quer te ensinar a viver o Salmo 121 de forma consciente. Antes de tomar decisões, você pode orar assim: Senhor, guarda a minha entrada, guarda o momento em que eu vou começar esse projeto, essa conversa, essa mudança. E quando algo precisar terminar, quando chegar a hora de sair de um lugar, de encerrar um ciclo, de fechar uma porta, você pode orar: Senhor, guarda a minha saída. Não deixe eu sair com amargura, não deixe eu sair na carne, não deixe eu sair destruindo o que o Senhor quer que eu apenas encerre em paz. Talvez você esteja numa fase em que muita coisa parece instável. É emprego que você não sabe se vai durar, é relação que você não sabe se vai continuar, é saúde que oscila, é situação financeira que te tira o sono. Nessa insegurança toda, Deus está dizendo para você: eu sou o teu ponto fixo. Eu sou aquilo que não muda quando tudo muda. Eu sou o Deus que guarda agora e para sempre. E isso também inclui os lugares onde você não consegue chegar. Há pessoas que você ama e não pode proteger o tempo todo. Filhos, netos, pais, irmãos, amigos que estão longe fisicamente ou até perto, mas fora do seu alcance. O Salmo 121 é consolo para esse tipo de angústia também.
porque o mesmo Deus que guarda você aí onde está, guarda também aqueles que você não pode alcançar. Ele guarda a entrada e a saída deles. Ele está nos lugares onde você não consegue chegar, nas conversas que você não consegue ouvir, nos bastidores que você não vê. Por isso, ao invés de carregar o peso, de querer controlar tudo, de querer prever tudo, de querer resolver tudo, entrega. Não é irresponsabilidade, é confiança. Faça o que cabe a você, mas deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Quando a ansiedade vier como um vento forte, você pode responder com o salmo: o meu socorro vem do Senhor. Quando o medo tentar paralisar os seus passos, você pode lembrar: quem guarda a minha entrada e a minha saída é o Senhor. Quando a culpa vier tentando roubar a sua paz, você pode dizer: a minha alma está guardada em Deus. E se em algum momento, durante essa oração, você sentir vontade de chorar, um aperto saindo do peito, uma paz descendo devagar, saiba que isso não é apenas emoção. É o cuidado de Deus te alcançando. Ele está quebrando coisas internas que te prendiam, tirando camadas de desconfiança, curando medos antigos, restaurando a sua capacidade de confiar. Eu também quero te encorajar a transformar essa palavra em atitude. Não deixe que o Salmo 121 seja só mais um texto que você ouviu hoje. Se você puder, em algum momento desse dia, pega a sua Bíblia, abre no Salmo 121 e lê em voz alta na sua casa. Pode ser na sala, no quarto, na cozinha. Leia como declaração sobre a sua vida. Se não tiver Bíblia por perto, quando der, leia pelo celular, mas leia com fé, não como ritual vazio. É como se você estivesse lembrando para a sua alma quem é que guarda você. Você também pode fazer algo simples e muito poderoso. Anotar em algum lugar uma frase que marque esse dia. Pode ser no caderno, numa nota do celular, na capa da Bíblia. Algo como: hoje eu decidi confiar no Deus que guarda a minha entrada e a minha saída. Isso não é superstição, é um lembrete para a sua fé nos dias em que o medo tentar gritar de novo. E agora, caminhando para o final dessa oração, eu quero falar com você com muito carinho e sinceridade. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava conversando diretamente com a sua situação, não guarda isso só para você. Tem alguém que você conhece que está precisando exatamente dessa palavra. Alguém que está começando o dia com o coração pesado, alguém que está com medo do que vem pela frente, alguém que está se sentindo sem proteção. Por isso, assim que essa oração terminar, faz duas coisas muito importantes. A primeira é: olha com calma a descrição desse vídeo. Ali embaixo tem algo preparado especialmente para você. Pode ser um direcionamento, um propósito, uma palavra extra, um convite espiritual que vai te ajudar a caminhar ainda mais firme debaixo dessa promessa do Salmo 121. Leia como quem sabe que Deus pode usar detalhes para responder orações. Muita gente ignora a descrição e perde instruções que poderiam mudar a forma de viver a fé no dia a dia. Então, antes de sair, desce a tela e confere com atenção. Receba como um recado de Deus para esse tempo. A segunda coisa é: compartilhe essa oração com pelo menos 3 pessoas da sua família ou amigos. Pode ser alguém que você sabe que está ansioso, alguém que anda com medo, alguém que vive dizendo que se sente sozinho, alguém que está sem perspectiva. Você pode enviar no WhatsApp, nos grupos da família, no grupo da igreja, no status, para aquele contato que Deus trouxer na sua mente enquanto você ouve essas palavras. Quando você compartilha uma oração assim, você se torna instrumento de Deus para guardar outras pessoas também.
Às vezes, uma simples oração enviada na hora certa impede uma decisão precipitada, interrompe um pensamento destrutivo, traz conforto para alguém que estava quase desistindo. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, eu te peço com muito respeito e carinho, deixe o seu like nesse vídeo. Isso parece apenas um gesto rápido, mas ajuda muito. Quando você clica em gostei, a própria plataforma entende que esse conteúdo abençoou a sua vida e começa a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando de uma palavra como essa. O seu like faz essa oração chegar em lugares que você nunca vai ver, mas Deus vê. Eu também quero te convidar a deixar um comentário de fé aqui embaixo. Não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser uma frase simples, mas que seja uma declaração espiritual. Você pode escrever, por exemplo, o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída, ou eu confio no Deus que não dorme, ou meu socorro vem do Senhor. Quando você escreve isso, não é só um comentário, é como se você estivesse assinando com a sua fé aquilo que foi orado aqui. E sempre que você voltar nesse vídeo, poderá ler o que escreveu, lembrar da decisão que tomou diante de Deus. Se você ainda não faz parte dessa corrente de oração diária, eu te encorajo a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse jeito, todos os dias, quando novas orações forem postadas, você será avisado e não vai caminhar sozinho espiritualmente. Uma vida guardada por Deus não se constrói em um dia, mas em uma caminhada diária de fé. E eu quero de coração caminhar com você nessa jornada, declarando juntos dia após dia que o nosso socorro vem do Senhor. Então agora, onde você está, se puder, coloque a mão sobre o coração mais uma vez e receba essa última declaração. Sobre a sua vida, hoje está a promessa do Salmo 121. O Senhor guarda a sua alma, o Senhor guarda a sua entrada, o Senhor guarda a sua saída. Não apenas hoje, mas desde agora e para sempre. Você não está largado à própria sorte. Você está debaixo dos olhos de um Deus que te ama, que te vê, que te protege e que caminha com você em cada passo. Que o Senhor te cubra com graça neste dia. Que a paz de Deus seja maior do que qualquer preocupação. Que a presença dele seja mais real do que qualquer medo. E que, ao longo das próximas horas, você se lembre muitas vezes dessa verdade. Eu não estou sozinho. O meu socorro vem do Senhor. Agora, com calma, assim que essa oração terminar, vá lá embaixo. Leia a descrição com atenção. Deixe o seu like, escreva a sua declaração de fé nos comentários e compartilhe essa oração com quem você ama. E, no tempo certo, volta aqui para testemunhar o que Deus fez enquanto guardava a sua entrada, a sua saída e cada detalhe do seu caminho. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.